Sou Gustavo Vasquez e estamos falando agora sobre o papel dos grupos minoritários e a diversidade no papel das eleições aqui. Então, diversidade é um assunto que é um assunto muito importante na dinâmica social em nosso redor. A igreja, historicamente, tem falado sobre a inclusão da diversidade, mas eu acho que é importante agora entender que a igreja não tem que só pensar de como incorporar a diversidade, mas também dar exemplos para a sociedade sobre essa importância da diversidade, de como podemos incluir nossas diferenças, apesar das nossas diferenças, culturas, raças, etc. Então esse é um excelente momento para poder compartilhar com as pessoas sobre o ministério das igrejas no meio dessa diversidade. E eu quero convidá-los agora para ler essa brochura o panfleto que está sobre suas mesas. E vamos estar conversando um pouco sobre cada um desses assuntos. E eu quero apresentar-lhes também os nossos panelistas hoje, a Bispa Minerva Carcanho, líder episcopal da área de São Francisco, o Reverendo Jorge Domingos, diretor executivo para Ministérios Conexionais para a Conferência de Califórnia e Nevada, e Chevon Chanel, diretor executivo para o Plano Compreensivo Nativo Americano, o Reverendo Paul Chang, diretor executivo para o Plano de Ministérios Coreanos, e mestre o Manuel Padilla, outro para o Ministério das Igrejas Negras e os Ministérios de Línguas para países asiáticos, e o Reverendo Padilla, diretor interino para o Plano Nacional de Ministérios Hispanos Latinos. Mona Lisa Tuitaki, diretora executiva para Ministérios das Ilhas do Pacífico. E também Lisette Pérez também de Marcha. Então vou pedir que ela possa vir. Bem-vindos. Há tantas línguas que podemos utilizar para saudar-nos. E quero dizer que, em nome dos planos raciais e étnicos e o grupo interétnico para desenvolvimento e estratégia, que traz todos esses grupos raciais da Igreja Metodista Unida para poder trabalhar em conjunto para dar mais cor ao reino. Esse panfleto nos ajuda a ver o reino de Deus nas várias cores e assegurar que estamos incluindo toda a nossa diversidade, a cor, raça, língua, gênero e perspectivas teológicas e perspectivas culturais. Então, bem-vindo a esse espaço, ao ouvir dos vários planos nacionais. Eu quero dar-lhes as boas-vindas e também convidá-los a preencher as cores necessárias. É um grande prazer e é um prazer poder apresentar-lhes a dar as boas-vindas. Bem-vindo à Bispa Minerva Carcanho. Boa tarde, graça e paz em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Me encanta esse panfleto, dando cor ao reino de Deus com nossa diversidade. Quando minha filha Sofia era pequena, tivemos um pequeno grupo para pintar e como 2 anos de idade, onde é que eu quero colorir as coisas, onde estão os pincéis e os lápis necessários. Irmãos e irmãs, não seria maravilhoso se nós, como igreja, pudéssemos regozijar como as crianças em dar cor
e pintar o nosso mundo com toda a plenitude de cores que Deus ha criado, com os espaços suficientes para todos. Sabemos que isso requer de uma intencionalidade para pintar o reino de Deus dessa maneira. Ser intencional de não perder a beleza das várias cores, sabendo que cada um de nós ao nosso redor parece como nós. Então perdemos muito se todos somos iguais. Mas temos que ser intencional de ampliar nossa conexão, nossa relação uns com os outros. De estar tão próximos para que as cores da nossa identidade comecem a fluir e combinar uns com os outros, com a identidade de outro, para trazer variação das cores e beleza que não conhecemos antes. Ser intencional de celebrar a criatividade do nosso Deus Criador. Quando criou o mundo, esse espírito criativo nos deu uma variedade de cores para ajudar. Esse é o coração que eu penso que nossos planos nacionais para ministérios raciais e étnicos também, e dos pacíficos, coreanos, afro-americanos, hispanos, latinos, asiáticos e americanos. Muitos anos esses planos têm trabalhado por todos nós e trabalhando por gerações que hão de vir ainda, para ajudar-nos a viver o nosso compromisso de receber o dom de Deus da diversidade humana com todas as suas cores e variações. Podemos ver os frutos dos nossos ministérios com todos os membros que nos ajuda a ver o mundo mais claro, sabendo e afirmar que Deus está conosco. Por causa desse plano, nosso culto e nossos himnários da Igreja Metodista tem sido enriquecido. Pensa das canções, nas orações, nos cantos e nas danças que temos, que tem sido incorporado pelos planos nacionais, com o encorajamento dos nossos planos. Os seminários hoje estão sendo estão com professores de todas as partes do mundo que trazem seu entendimento de Deus de uma maneira profunda, dando a mensagem de Deus para ajudar a falar ao mundo que precisa de esperança, de transformação. Os planos nacionais nos estão levando para ser a igreja que pensamos que Deus nos está chamando a ser. Uma igreja que nos recolhe todos os filhos e filhas de Deus e estende a graça e misericórdia de Deus para que todos podemos ser parte nesse caminhar. É uma grande alegria de ver o crescimento dos ministérios feito através desses planos nacionais e ministérios étnicos. E para agora poder ver como eles estão trabalhando conjuntamente através das barreiras culturais e entre várias comunidades. Já não são isolados como no passado. Minha filha é mexicana, italiana, grega, judia, inglesa e escocesa. Isso são o que sabemos da mistura dela. Isso mesmo antes da tecnologia, da genética, desde o início do tempo. Todos somos intimamente conectados uns com os outros, na diversidade da nossa humanidade, visto através desse multiculturalismo do presente. Os nossos planos nacionais estão trazendo esse orçamento junto com o compromisso por as iniciativas multiculturais. É um sinal que temos essa visão de que o reino de Deus pode ser um espaço sagrado, onde podemos ver a combinação das cores para cada um de nós, que reflete nossas cores, e que todos somos lindos e amados. E ao entrar na Conferência 2020, temos certas preocupações. Temos oportunidades para poder crescer na nossa fé com Deus, nosso Criador, mas eu quero ressaltar alguns elementos. Ao protocolo que está tentando proteger os grupos étnicos e as universidades de África
Eu sei que muitos de nós apreciamos esse esforço intencional, mas e sobre as igrejas, os colégios negros? O pior que podemos fazer para socavar ou reduzir os ministérios étnicos é criar uma competição de um grupo contra o outro para competir contra o dinheiro. A cor vermelha do sangue, quando começamos a lutar entre nós. A Igreja Metodista Unida não é pobre. Não somos pobres. Somos uma igreja rica com muitas bênçãos de Deus e temos que ter a prioridade em oração para ver a igreja que Deus está querendo criar entre nós. Não queremos voltar atrás para causar dano e prejuízo aos planos, porque temos surgido novos líderes para toda a igreja, para poder. Não queremos deixar isso de lado por questão de eficiência de uma reestruturação da conferência que pode ser considerado na Conferência Geral de 2020. Não creio que Deus quer o futuro da nossa igreja para voltar a uma liderança que é só monocromático. Nesses momentos limitados, temos como uma igreja global, não devemos esquecer que o racismo institucional requer que nós sejamos intencional de estender e dar as boas-vindas às pessoas de outras cores, e que esse trabalho não é algo que só acontece dentro dos Estados Unidos, mas que tem que ser feito ao redor do mundo, com tantas manifestações da injustiça racial, inequidade racial, discriminação tribal, a xenofobia que existe ao redor do mundo. Esse é um trabalho para toda a igreja. Esse é um trabalho para toda a igreja e não deve ser só levado pelos grupos étnicos. Eu agradeço a Deus pelos ministérios étnicos, os ministérios que nos estão ajudando a ser mais plenamente a igreja de Deus. Thank you, Bishop. Muito obrigado, Bispo. Agora queremos apresentar também a todos os diretores dos vários planos nacionais. A unidade não é um milagre divino. É o resultado de honrar algo distinto de cada grupo. É o resultado de abraçar nossas diferenças que o Criador deu para cada um de nós, com muito cuidado, como o diretor interino para a Igreja Negra para o século XXI. Temos um painel como cremos na diversidade das cores, culturas do nosso trabalho. Como parte de fortalecer a Igreja para o século XXI, queremos agradecer a Deus por essa oportunidade de ter o impacto nesse trabalho que nós estamos fazendo para fortalecer as igrejas negras e seus líderes. Também queremos reconhecer a tremenda liderança e testemunho e paixão de Fred Allen, quem tem trabalhado com nossa igreja por mais de 50 anos. Dr. Allen se aposentou esse ano, o ano passado, mas o seu legado para o trabalho com as igrejas negras nos fazem melhores. Estamos no meio de uma transição no SBC 21. Mantemos firmes nos nossos propósitos e intenções, apoiando e trabalhando com as várias agências, com o discipulado, o cenáculo, com a Igreja Sociedade, a Igreja Ministérios Globais, Mulheres Metodistas, comunicação de CFNA e muitas conferências anuais e igrejas locais. Nós estamos transformando nossas congregações. Por causa da limitação do meu tempo, quero compartilhar alguns programas que têm um impacto das nossas igrejas através da conexão. O encarceramento massivo é uma das questões mais impressionantes dos nossos tempos. É principalmente uma questão para a comunidade negra e a igreja negra aqui. Nós temos enfrentado esse problema de cara com mais de 36 conferências e com os ministérios
carcerários do penitenciário. Temos esse vídeo para mostrar-lhe aqui, para mostrar um pouco esta questão do o sistema de encarceramento que está afetando nossas comunidades. Temos agora o lançamento de um o Ministério Carcerário. Estamos um processo intenso para ensinar seminários sobre nosso processo. A visão seria que professores e da área de Dallas-Fort Worth podem conhecer também sobre os princípios desse sistema que cria tantos prisioneiros, o impacto que tem desde as escolas até as cadeias, para tentar preparar nossa sala de aula para esses assuntos. E para como podemos chamar a atenção, criar as parcerias com tudo isso, para como as pessoas estão sendo expulsadas das escolas e levadas ao sistema carcerário, como criar sistemas de apoio para isso, porque eles não estão conseguindo terminar as escolas, não estão conseguindo seus diplomas, como podem conseguir trabalho depois? Então, através desse programa, temos pessoas que estão se dedicando a tentar mudar essa situação na vida das crianças e não expulsar as crianças, ajudar, encontrar recursos para ajudar esses jovens e para que manter os serviços. Então, educadores e todos temos que trabalhar em conjunto. Estamos entusiasmados que podemos ter essa cumbre em Califórnia em outubro desse ano. Vão receber mais informação sobre isso. E também nossa rede de jovens adultos. Temos o resultado para crescer jovens líderes transformadores para a nossa igreja. Esse é um programa para ajudar com a transformação, está dando já tremendos resultados. É um programa liderado por Matthew Parker, para que já temos mais de 200 adultos jovens que estão aceitando seu chamado ao ministério. 10% já estão nos seminários ou no caminho à ordenação para ser consagrado como pastores, todos menos de 35 anos de idade. Estamos aqui, a transformação. Esse é o único lugar que a igreja pode mudar para os jovens. Mudando, transformando vidas. Transformando os líderes jovens. Louvor. Cultura e propósito. Liderando na transformação. Obrigado por compartilhar essa informação. Agora vou convidar meus colegas. Chevon Cornell, diretor dos Ministérios Nativos Americanos e o Plano. Eu tinha que começar aqui para honrar meus ancestros que vieram antes de vocês nesse legado de ser parte da estrutura metodista unida. Primeiro quero dizer obrigado por esse momento para apresentar-me e como parte disso eu falei na minha língua. Eu venho do meu clã e da minha família como parte do povo Muskogee, Seminole, para dizer, esse sou quem eu represento, estou aqui ante vós, e para apresentar ao trabalho do Plano Nativo Americano. Somos membros da comunidade de Oklahoma e diretor executivo para nosso plano
integral nesses últimos 9 meses. É um momento interessante para entrar nesse diálogo agora. Mas eu quero que vocês também saibam de quem eu sou e por que eu que estou aqui. Eu sou metodista da terceira geração. Minha avó era um dos líderes na comunidade de Oklahoma. E eu creio que essa congregação tinha 180 anos de existência. Eu sou pastor na conferência e o antigo secretário executivo para ministérios indígenas em ministérios globais. E no passado, eles pediram que fizessem várias tarefas para a nossa denominação. Alguns de vocês se lembram. O Conselho de Bispo pediu que eu seja o enlace com as comunidades, que ajude toda a denominação no ato de arrependimento com as comunidades indígenas. E como muitos de vocês sabem, eu venho essa tarde falando com um certo nível de ansiedade e desânimo, mas também eu venho com certa esperança. Desde o dia da minha juventude na Igreja Metodista Unida, dentro de mim tem sido inculcado esse valor de inclusividade e de igualdade, equidade entre todos. Essa denominação cultivou dentro de mim essa noção de que minha voz como pessoa nativa americana tinha valor nesse mundo. É a mesma voz que estou usando hoje para falar em nome dos vários planos étnicos da nossa denominação e como parte do plano nativo americano. E é com essa voz que eu quero falar todos os nossos parentes na toda a criação. Estamos encontrando-nos agora com a mesma pergunta que fizemos antes. Aonde está o nosso lugar nesse movimento? A questão da inclusividade, questão de representatividade. Será que a denominação que todos que somos parte e amamos vai forçar-nos a sair e buscar outro lar espiritual? Os líderes do nosso movimento estão reconhecendo que nos últimos 48 horas as várias propostas e a interação entre o movimento de base e as propostas denominacionais só minimamente incluem as vozes dos nossos grupos étnicos e comunidades através da conexão. E em alguns momentos nem incluíram nenhuma das nossas vozes. Nossa esperança, não o nosso assombro, mas estamos frustrados, mas nós também podemos continuar protegendo as vidas e o trabalho que transforma nossas vidas, que esses planos dão. Cada pessoa que está aqui representado estão engajando no ministério que transforma as vidas das nossas comunidades. Mas temos que confessar que para isso, será que isso vai continuar no futuro? Mesmo para o plano nativo americano, será que isso vai continuar por muitos anos no futuro? Nós temos raízes históricas nesse movimento. Meus ancestros, como Muskogee, se encontraram com João Wesley quando ele veio aqui na comunidade de Savannah, quando esse movimento apenas estava iniciando. Meus ancestros iniciaram esses diálogos que ainda temos hoje. A esperança que esse trabalho pode continuar ao sair de um momento de transição, especialmente nós para o movimento nativo, de poder entrar numa era de ajudar em uma relação saudável. Nossas comunidades de fé e nossos parceiros podemos ver a importância de nossas prioridades como indígenas, recordando a importância das nossas línguas, recuperar alguma das nossas espirituais, que uma vez foi demonizado por todas as fés cristãs, buscando justiça pelo clima e essa nossa mãe terra. Todos nós temos essa como prioridade. E de recordar o lugar que as mulheres indígenas aqui domesticamente ao redor do mundo
lembrando a violência que temos que sobreviver mesmo antes de chegar nas portas da igreja. Queremos poder manter nossas parcerias com cada um de vocês para criar um mundo melhor, não só que representamos, mas para todos os nossos povos. Alguns meses atrás, todos os nossos grupos se reuniram pela primeira vez na história. Tivemos um encontro de adultos jovens e temos um relatório aqui na página 22 sobre o estado da igreja. Selecionamos 80 jovens das nossas várias constituintes para vir e falar sobre a necessidade do nosso futuro de trabalhar juntos. E como diretores, nós éramos os estudantes, porque nós aprendemos o que é necessário para abogar por nossos povos. E damos conta que nesse grupo de jovens, que os nossos grupos etnicidades representados, nesse grupo havia uma tremenda diversidade teológica, uma variação de entendimento que significa ser membro da fé cristã, um vário espectro da maneira de pensar, mas que nos ensinou que apesar de todas essas diferenças, os jovens dão um valor a essa diversidade, queriam fazer as coisas em conjunto, queriam crescer em conjunto. E nos ensinaram a ter fé no nosso povo, nos jovens e na liderança. E uma das coisas que também chegamos à conclusão ao ver o processo que nesse grupo de adultos jovens também representou como o mundo em torno de nós está aparecendo. Mesmo que existem momentos que nossa igreja não refletem essa diversidade. Nós vimos o valor de trabalhar e orar e ser relevante no meio de tudo isso. Hoje, no que criamos nos próximos meses, esperamos que não repetimos os erros do passado, porque eu estou aqui como uma comunidade que tem sido vítima desses erros de muitas denominações. Nossa esperança de eliminar essa perpetuação da violência espiritual contra nossos povos. Mas esperamos que podamos criar um espaço onde a discriminação não é aceitável. Isso começa, esse não é o ponto final, esse é o ponto de partida que começa com o apoio dos nossos planos étnicos e raciais, começando nossa autodeterminação de poder criar um ministério e uma vida e espiritualidade dentro do movimento metodista. Hoje estamos orando e esperando que esse passo seja o primeiro passo de muitos que podem ajudar a preservar nossa presença para muitas gerações para o futuro. Muito obrigado. Boa tarde, meus amigos, a graça e a paz, em nome de Jesus Cristo. Eu sou John Oda, eu sou diretor dos seus planos de ministérios das línguas asiáticas nos últimos 6 meses. Ontem o bispo O pregou um tremendo sermão e nesse sermão ele chegou à conclusão de que Deus está com a igreja metodista mesmo no meio desses tempos de incertidão. E eu estou plenamente de acordo, porque eu tenho visto os frutos do Espírito Santo e o trabalho nesses planos étnicos e raciais. Para sua informação, se querem dar os relatórios, estará na versão do ADCA sobre os ministérios asiáticos. Eu vou mostrar algumas imagens aqui. Nosso plano foi estabelecido depois da Conferência Geral de 1996 e começou, o propósito central foi de fortalecer toda a igreja, aumentar o número de congregações asiáticos americanos dentro da igreja. E como já ouviram, temos 6 planos étnicos diferentes, e eu quero dizer que são diferentes dos cocos diferentes. Às vezes existe certa confusão. Então nós trabalhamos com 12 grupos étnicos diferentes, línguas diferentes.
Formosa Man está lendo os nomes dos vários países, incluindo o do Oriente Médio, é parte da área da Ásia. A ALM é importante hoje. Nossa comunidade é o grupo que está crescendo mais rapidamente, de acordo com as pesquisas do Instituto Pew, e que é o estimado que para 2055 os asiáticos vão sobrepassar os hispanos dentro dos Estados Unidos. Então, se houver algo que vocês se lembram dessas imagens, por favor, lembrem-se. Temos falado muito sobre o declínio das igrejas metodistas unidas, mas eu estou aqui para dizer que, com o trabalho dos planos nacionais, temos mudado isso. Desde 96 a 1916, os asiáticos cresceram mais de 106% aqui dentro dos Estados Unidos. Nas outras comunidades étnicas, os da Ilha do Pacífico cresceu 101%, os hispanos cresceram 78%, afro-americanos por 35%, 37%, e os nativo-americanos cresceu por mais os europeus americanos, houve um declínio de 21%. Então, fazemos esse trabalho para dar o financiamento, recursos das línguas em 4 áreas diferentes para a formação, línguas e recursos para trabalhar com os pobres. Se tiverem mais perguntas, podem falar comigo, meu e-mail está aqui. E, finalmente, eu queria dizer que os planos nacionais estão trabalhando em conjunto e somos mais fortes quando estamos juntos. Então, os grupos de jovens que se reuniram em Evanston, estamos juntos, trabalhamos juntos e podemos compartilhar os recursos, compartilhar as ideias e compartilhar nossas orações uns para os outros. Agradecemos por todo o apoio. Eu também quero pedir a autorização dos primeiros habitantes dessas terras, dos ancestros e os espíritos que estão aqui presentes. Autorização para poder falar com vocês. E com isso, também quero dizer aloha. Sou Mona Lisa Tuitahe e eu estou saudando com essas palavras queridas, que se vocês já conseguiram visitar, se visitaram as ilhas do Hawaii, são palavras bem próximas ao meu coração, porque é parte do centro do coração de como eu vivo minha vida com o pessoal das ilhas do Pacífico, Fiji, Tonga, Samoa. É a palavra que põe em prática, que inclui o elo que continua incluindo a outros durante nossa caminhada. É uma palavra que diz ao outro: eu preciso de você porque você me ajuda a completar-me e você precisa de mim também. E é esse conceito que os ministérios do Pacífico também se deu origem a esse plano. Eu quero dizer, alguns de vocês talvez recordarão. Primeiro falamos sobre os ministérios da Ilha do Pacífico, o mais jovem, talvez em 2007 e 2008. Começamos a falar disso e todos estavam tendo dificuldades econômicas. E o DCFA, e mesmo a Conferência Geral, falou: não temos mais financiamento para esse programa. Reconhecemos a importância, mas não temos o financiamento. Então, o diretor dos outros planos se reuniram falando: não vamos deixar
os nossos irmãos e irmãs dos Pacífico. Então, eles abriram mão de uma parte do seu orçamento para que nós podemos ter algo para esse plano de ministérios da Ilha do Pacífico. E temos vivido nesse padrão de mutualidade e de complementaridade. Isso define nossa existência, mas não só a mim, mas todas as pessoas. Vocês também são definidos pela nossa mutualidade e reciprocidade. E não vou dizer que nos últimos 2 quadrênios, os ministérios da ilha, da nossa existência, que temos conseguido as maneiras de resolver tudo isso. Nem sempre é fácil essa mutualidade e reciprocidade da maneira que planejávamos, o que queríamos na igreja local, nas conferências anuais. Falta muito ainda. Mas eu quero dizer que os Metodistas Unidos e as conferências anuais, as agências gerais, os superintendentes de distritos, os seminaristas e professores do seminário têm dito que para a Ilha do Pacífico queremos estar em relação mútua com vocês, valoramos a vocês. E em comum com todos, o que estamos fazendo aqui é tentando trazer o melhor de quem nós somos, para que podemos oferecer isso ao mundo que está em dor, que está chorando, e temos tudo isso nas nossas mãos. Então, esse é o trabalho que os planos étnicos têm feito. É um nome meio frio e abstrato, mas o trabalho de criar um relacionamento, essa reciprocidade com as comunidades, temos mostrado que os Pacífico têm aumentado nos seus números, na sua contribuição ao apoio conferencial. As pessoas estão tentando sobreviver, as pessoas que estão vivendo nas margens, pessoas tentando conseguir pão na mesa, pagar o aluguel e para ter casa para onde viver o próximo mês. É uma questão universal. Então, não quero aburri-los com todas essas estatísticas, porque sabemos muito bem dessa situação, mas eu quero dizer que reconhecemos isso e nossa relação mútua com nossas famílias, com nossas agências, com as conferências anuais, com nossos bispos e superintendentes de distritos, para que podemos caminhar juntos e talvez ter um impacto. Eu quero dizer que nós, como do Ministério da Ilha do Pacífico, todos da igreja local e os grupos étnicos, e não só o Caucus do Pacífico, mas todos de Marcha, da Igreja Negra de Yarlam e outros, todos estamos juntos nesse último quadrênio. Estamos nutridos e capacitados. As jovens da Ilha do Pacífico. Especialmente temos reconhecido o desafio da migração. E vocês já sabem que as mudanças estão vindo por gerações. Então, estamos enfocados nos jovens e adultos jovens e temos ter impacto em mais de 500 jovens que trabalham agora na formação de líderes para toda a igreja geral e nas nossas conferências anuais e grupos para os nossos encontros. Então, sem mais, eu quero terminar com um pequeno vídeo para esse efeito, mas também quero recordar-lhes que para ser uma relação autêntica, mútua e de reciprocidade, para trazer o melhor de cada um. Então, vou terminar com esse pequeno vídeo. E obrigado pela oportunidade. Muitos desses jovens estão aqui pela primeira vez, não só em DC, mas viajado pela primeira vez fora das suas comunidades. Aqui, o primeiro encontro
as pessoas de 18 aos 38 anos viajando das suas comunidades, das ilhas do Pacífico para reunir-se. Foi a primeira vez de encontrar outras pessoas como eu. Sentimos como que estávamos em casa. Um dia de 3 dias, jovens de Samoa, Tonga, Fiji, etc., para dar apoio e encontrar mentores para ajudar-nos. Como podemos aproveitar nossos talentos para o ministério. Essas pessoas estavam na igreja, mas sentadas lá atrás, mas não sentiam que eles eram relevantes, sua participação não era relevante para a igreja. Mas a paixão era de identificar os outros tongas entre os jovens e mostrando-lhes como dirigir estudos bíblicos e formar a capacidade, a liderança dentro de suas comunidades. Organizadores ajudaram esses jovens a preservar suas tradições culturais dentro da igreja e transmitir isso aos outros, para poder cantar a nossa igreja para a nossa igreja. Sou diretor do coro e usamos essa música nos nossos cultos dominicais. E temos essa paixão que ajuda a inspirar e motivar outros para continuar servindo nos seus vários ministérios. Muito obrigado. Good afternoon. Boa tarde, eu sou Paul Cheng, diretor executivo para o plano dos ministérios coreanos. Eu ofereci não falar porque havia tantas pessoas hoje, mas meus colegas aqui insistiram que eu também devo falar. Eu serei breve. Primeiro, somos chamados o plano nacionais, mas a palavra nacional está se tornando mal interpretada, porque realmente estamos trabalhando mais além das nossas fronteiras nacionais dos Estados Unidos. Realmente estamos trabalhando numa missão global em vários projetos diferentes. E segundo, falamos que existem 6 planos nacionais, mas que todos trabalhamos em conjunto. Estamos em 2 agências gerais, mas sentimos que temos um destino comum e um trabalho comum que fazer. Então, para mim, existe só um plano nacional com 6 expressões diferentes. O terceiro ponto, se você precisa de uma parceria com o Ministério Coreano no seu distrito, na sua conferência anual, avisa-me. Obrigado. Olá, sou Manuel Padilla, sou diretor interino para o Plano de Ministérios Hispanos Latinos. E tem que conhecer que um dos nossos maiores teólogos acabou de morrer pregando uma mensagem que a esperança é construído, não dado, não entregado. E é isso que o povo metodista está fazendo com nossas iniciativas étnicas. Desde 92, nossos ancestros e antepassados viram que uma monocultural, monogeração não era a maneira certa de seguir, de construir o reino de Deus. Temos que ter a variedade de cores, variedade de cores, de idades, de línguas. Esses 6 grupos representam toda a nossa diversidade e com as parcerias, com programas relevantes que afetam não só as congregações locais e nossas comunidades locais. E hoje, ao estar aqui reunido como maiordomos do futuro da Igreja, do Movimento Metodista Unida, convidamos a vocês a continuar na construção dessa esperança, a esperança de uma igreja que não faz às vezes não dá sentido para nós, mas dará sentido aos nossos filhos e aos nossos netos. Muito obrigado. Obrigado pela participação de todos os líderes e desses grupos. Vamos ter alguns momentos para perguntas e respostas.
Se tiver algo, por favor, aproximem-se a um dos microfones, identifique-se e a quem você está dirigindo sua pergunta. Sou Andy Bryan, de St. Louis, Missouri, delegado clérigo. Não é uma pergunta, mas uma pergunta sim. Se o que tem o crescimento dos vários grupos podia ser projetado novamente, não podia tirar uma foto do crescimento dos vários grupos. Não, a informação está no panfleto. O aumento da participação de membros das igrejas e assistência aos cultos dominicais. Na apresentação de John aqui. Na Conferência do Norte de Texas, eu quero dizer a todos os panelistas que vocês também têm pessoas surdos na sua comunidade, mas que não estão sendo bem servidos. Então, quero dizer que não esqueça dos outros, das pessoas discapacitadas no parte do seu ministério, que nós, os ministérios dos surdos e mudos, também queremos participar com vocês. Temos que dar treinamento teológico para pessoas surdas e um plano nacional para as pessoas dos surdos ou que têm deficiências ao ouvir. Não uma pergunta, senão levantar uma preocupação. Que existem pessoas surdas e mudas em cada uma das suas comunidades também. Byron Thomas, clérigo da... Também não é pergunta, senão para agradecer pelo trabalho que estão fazendo. Eu aprecio muito, mas havia um artigo que foi escrito em maio de 2018, que a minha alma olha para trás por James Wallace, porque James Cone era o teólogo mais importante da sua era. E nesse artigo diz que James Cone não só abriu as portas à teologia de libertação, mas também mostrou a mensagem de libertação como o centro do Evangelho. Eu estou colocando isso em contraposição com o artigo de outra revista pelo presidente do Seminário Bautista do Sul, que disse James Cone era um herege e não um cristão, em base ao seu ensinamento, que não legitimizamos ele. Eu falo isso agora porque mesmo que temos tido um tremendo avanços pelo trabalho que vocês estão fazendo, eu quero que devemos prestar atenção também que ainda existe, até mesmo hoje, pessoas que nesse dia que as pessoas de cor querem ser legitimizadas pelos brancos. Isso também é uma heresia, que devemos ser cautelosos, mesmo no meio dos nossos avanços, do trabalho que vocês estão falando, de que o progresso pode ser revertido. Temos que continuar a lutar as mesmas batalhas para preservar os que alcançamos os nossos sucessos. Muito obrigado. Alguma outra pergunta ou comentário? Então vamos convidar ao reverendo Jorge Domingues para terminar esse momento com uma oração. Eu vou pedir que todos se levantam, ponham-se de pé para que podemos dirigir nossas mentes e corações em um momento de oração. Ó Deus,
Estamos ante vossa presença nesse momento ao aproximar a Conferência Geral mais uma vez. Alguns e muitos de nós vimos com preocupações, inquietudes, mas o coração está em oração, tentando entender a sua vontade sobre a nossa unidade para o futuro, para que podemos continuar a fazer a sua missão de ser parceiros na missão. Ajuda-nos não a esquecer que o caminho para a unidade é um caminho não terminado ainda. Às vezes os olhos não estão abertos aos pequenos que estão sendo deixados pelo lado do caminho. Às vezes esquecemos as pessoas que não são visíveis. Às vezes esquecemos as pessoas que estavam aqui antes de nós. Então vimos ante vossa presença com a intenção de que você continue guiando-nos, levando-nos nesse processo de buscar e aprender um dos outros, para incluir toda a nossa diversidade como parte da sua criação, na sua imagem. A imagem tão lindo que nos traz esse mosaico colorido do seu reino. Ajuda-nos a reconhecer os momentos em que não temos sido fiéis. Ajuda-nos a não perder coragem nos momentos de provas que nós estamos contigo e que a nossa igreja está tentando enfrentar os nossos pecados, nossas diferenças teológicas, nossas lutas, mas em particular para não esquecer que temos em muitos momentos excluído as pessoas que não estão no centro. Obrigado por essa oportunidade, por essas bênçãos de que esses ministérios étnicos têm oferecido à nossa igreja, providenciado à nossa igreja. Ajuda-nos a ver a sua mão que está trabalhando através deles, ajudando a renovar esse compromisso de estar contigo, como um povo chamado metodistas. Amém.